Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês o que eu tenho aprendido com a história de Ana. Essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 1, começa ali, né? Você pode estar lendo aí na sua casa, na sua Bíblia, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Apesar de eu já ter lido várias vezes o livro de 1 Samuel, em 2019, quando Deus colocou no meu coração de estar estudando todas as mulheres estéreis da Bíblia, eu fiz esse estudo mais aprofundado, né, da história de Ana em 2019. De lá para cá, sempre leio e venho acrescentando mais coisas, né, que o Senhor vem falando ao meu coração e me ensinando. Então, gostaria de compartilhar com vocês. O esposo de Ana, que chamava Eucana, ele tinha uma outra esposa que era Penina também. Era o costume dessa época, apesar de não ter sido um costume instituído por Deus, não foi Deus que colocou esse costume, mas havia esse costume nessa época de que se a primeira esposa não gerasse filhos, o homem poderia ter uma segunda esposa, né, uma outra esposa, e foi isso, né, deve ter sido isso que aconteceu, porque quando lemos ali, vemos que Eucana amava Ana, amava mais do que a Penina, né? No versículo 3, nós vemos que eles iam sempre de ano em ano à cidade para adorar a Deus e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E eu achei muito interessante a explicação desse termo, Senhor dos Exércitos. Nesse capítulo é a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia, né? Ele é usado mais de 50 vezes esse termo por Isaías e mais de 200 vezes no Antigo Testamento todo. E significa Deus do universo, soberano dos exércitos do céu. Aleluias, né? E expressa os infinitos recursos e o infinito poder com que Deus age em favor do seu povo, Senhor dos Exércitos. Era esse Deus, o nosso Deus, que eles iam de ano em ano adorar e sacrificar. No versículo 5, nós vemos falando que Eucana amava mais a Ana, né? E lá fala assim, ainda que o Senhor a houvesse deixado estéril, ou o Senhor não tivesse permitido gerar filhos, mesmo assim ele a amava. E no versículo 6 fala que o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, a tinha deixado estéril. Ana, ela não era estéril porque tinha pecado, não era uma maldição ou alguma ação do diabo. A Bíblia é clara nos versículos 5 e 6, Deus a deixou estéril. O Senhor que cerrou a madre de Ana. Ana queria apenas ser mãe, mas Deus tinha algo maior para ela. Deus tinha um milagre para fazer e queria trazer ao mundo o profeta Samuel. Então, os pensamentos de Deus, eles são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Os planos e os sonhos de Deus são infinitamente melhores, né? Do que os nossos, né? Na nossa visão limitada, humana, né? O sonho de Deus para Ana não era apenas que ela fosse mãe, né? Como eu disse, mas mãe do maior profeta daquela geração. No versículo 8, nós vemos aí que Ana ficava muito triste. E no versículo 10, nós vemos que Ana se levanta com amargura de alma, ora ao Senhor e chora abundantemente. E aí nós vemos a oração de Ana e o voto que Ana fez. No versículo 12, fala que ela se demorou ali orando perante ao Senhor e ela derramou a sua alma ali perante o Senhor. E nos versículos aí, nesses versículos nós vemos que o sacerdote pensou que Ana estava embriagada, porque ela falava com Deus no seu coração e movia os lábios, mas não saía som. Então ele pensou que ela estivesse embriagada.
né? Isso aí mostra como que estava aquela geração naquela época, como eles estavam se longe de ter uma intimidade com Deus. E Ana ali, ela derramou seu coração perante ao Senhor dos Exércitos, o único que podia socorrê-la de verdade. E ela fala ali no versículo 16, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição. Ela estava muito triste, muito desesperada. E no versículo 17 nós vemos que o sacerdote Eli diz para ela, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. No versículo 18, Ana vai embora e ali fala que o seu semblante já não era mais triste. Então ali eu pude perceber que Ana, recebendo ali a palavra, né, do sacerdote Eli, que era uma autoridade espiritual sobre ela, ela recebeu aquela palavra, ela se animou, ela viu como sendo uma resposta de Deus e ela sentiu também o alívio que a oração traz. Nós podemos experimentar esse alívio quando nós derramamos o nosso coração perante o Senhor, nosso Deus, que é o Senhor dos Exércitos, que tem infinito auxílio, infinito consolo para os nossos corações. E ainda nesse capítulo fala que Penina zombava de Ana porque ela não tinha filhos, né? Zombava, irritava Ana. E nós também, nós aí que lutamos pelo milagre, né, de gerar uma vida, nós chamadas aí de tentantes, que às vezes passamos tantos anos, né, sendo incompreendidas, né, recebendo muitas vezes palavras de zombaria mesmo, palavras que nos machucam, né? Nós podemos agir como o exemplo de Ana, nos derramar perante o Senhor. E nós vemos ali que Ana já não estava mais triste. Ela recebeu um alívio ali que só o Espírito Santo poderia dar. Ela ainda não tinha engravidado. Ela apenas colocou de todo o coração o seu pedido diante de Deus através da oração, da súplica, porque foi um clamor ali profundo, né? Então foi uma súplica, assim como a palavra de Deus nos ensina para fazermos, né? Lá em Filipenses. Então esse é o alívio que a presença de Deus traz, mesmo quando o problema não foi resolvido. É uma paz que excede todo entendimento, é algo inexplicável e nós podemos provar e experimentar. Em 1 Samuel 1,19 fala que eles se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Chegaram à sua casa a Ramá e Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu. Que lindo! Ana agiu com fé. Ana teve ali o alívio que a presença de Deus traz. Eles adoraram o Senhor, eles tiveram gratidão a Deus, mesmo que ainda não tivessem recebido o milagre. Ela agiu, também fez a parte dela, né? Os dois ali se amaram e ela concebeu. Quando fala aí, lembrando-se dela o Senhor, não quer dizer que Deus se esqueceu de Ana ou que Deus se esqueça de nós. Porque a palavra fala que Ele nunca jamais nos desampara, nunca nos deixa, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas quando fala ali que Deus se lembrou dela, é que Ele atendeu o seu pedido. E Deus se lembrará de nós também, nós tentantes, que confiamos nele, que cremos e sabemos que é Ele que dá a vida. E Ana colocou ali o nome de Samuel, né? Que significa do Senhor o pedi. Eu anotei aqui. E passado ali mais ou menos um ano após o voto que Ana fez um voto específico, que se Deus desse a ela um filho homem, ela o entregaria a Deus para esse filho servir a Deus. Então passou ali mais ou menos um ano desse voto que Ana fez, né? Ela teve Samuel. E a gente também aprende aí como pais,
nós temos uma grande responsabilidade no destino dos nossos filhos, de ensinar o caminho da verdade, ensinar a palavra de Deus, de ensinar os valores bíblicos, né? Oferecer os nossos filhos ao Senhor, para que Deus cumpra os seus propósitos na vida dos nossos filhos, através dos nossos filhos, e que a gente possa ensiná-los, né, treiná-los para que eles venham frutificar numa vida de intimidade com Deus. Que a gente possa dedicar os nossos filhos, os que temos e os que ainda vamos ter, ao Senhor, lembrando que os filhos são herança do Senhor e pertencem ao Senhor, são bênção do Senhor. E em 2 Samuel, capítulo 2, dos versos 1 ao 11, a gente vê ali o cântico de Ana, né? E no versículo 5 ali ela fala, até a estéril tem 7 filhos. Aí nós vemos como Deus pode mudar as circunstâncias, né? Ele fez isso com Ana e Ele pode fazer hoje na sua vida, na minha vida, na vida daquelas mulheres que creem que a palavra de Deus é a verdade. No versículo 6, Ana fala, é o Senhor que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. É Deus que dá a vida. Gente, que lindo esses versos, né? Então, Ana ali, ela pôde se alegrar, porque ela estava ali nas mãos do Deus soberano, o Deus que controla e governa todas as coisas, né? Aquele que, por último, determina a posição da vida de cada pessoa, né? E como eu aprendi, gente, com essas anotações que eu fiz, sabe? Sobre Ana e pedindo a Deus que me ensinasse algo nessa palavra. E Ana ali, ela não desistiu de buscar o Senhor. O que eu pude ver e aprender e colocar em prática na minha vida é isso, não desistir de buscar o Senhor, mesmo diante de algo impossível, como um diagnóstico, né? O meu diagnóstico, por exemplo, é impossível eu gerar uma vida naturalmente. Foi esse o diagnóstico que eu recebi dos médicos, né? As 2 trompas obstruídas, não há passagem, é impossível, né? Eu não fui estéril sempre, mas me tornei estéril, infértil, né? Eu não tenho 1% de chance aos olhos humanos para poder gerar uma vida. Mas, assim como Ana, eu não quero desistir de buscar o Senhor. Assim como Ana, eu não vou desistir diante de algo impossível e diante de palavras contrárias ao que a palavra de Deus diz. Era uma situação ali que fazia a Ana sofrer muito, assim como eu tenho certeza que me fez sofrer e faz você sofrer, você que é tentante. Porque ali nós vemos que Ana orou, ela orou com amargura de alma, ela chorou abundantemente. Então era algo que fazia ela sofrer. E ela sabia exatamente o que ela queria. Ela pediu a Deus exatamente o que ela queria, especificamente, fez um voto específico. Ela foi incompreendida até pelo sacerdote, né? Nós também lidamos com isso no nosso dia a dia, né? A incompreensão, principalmente quando é o segundo filho, quando você já tem um, né? A gente lidar assim com essa incompreensão, ou quando não tem nenhum também, né? Aí as pessoas falam, adota, né? A pessoa não entende o desejo que você tem de gerar no seu ventre, né? Não que você descarte a possibilidade de adotar, mas é um sonho que Deus coloca no nosso coração e é inexplicável. Então, ao ouvir as palavras de bênção ali do sacerdote, a atitude de Ana já mudou. O semblante dela já não era mais triste, né? Ela se alimentou, o seu rosto já estava mais alegre. Ana creu, ela tomou posse daquela palavra. As atitudes dela a partir de agora eram diferentes, eram baseadas na fé dela que foi renovada ao ouvir uma palavra de Deus e ao derramar o seu coração perante Deus. Eles adoraram ali, se amaram, como eu falei, e conceberam, e Ana cumpriu o seu voto.
ela voltou para agradecer e para contar para o sacerdote que aquela criança ali era a que ela tinha pedido a Deus há um ano atrás. Então a gente aprende também que nós devemos testemunhar o nosso milagre, né? O milagre deve ser contado e também não devemos fazer um voto a Deus que não conseguiremos cumprir, né? A gente tem que estar disposto a cumprir os votos que fazemos a Deus. Samuel, ele era profeta, juiz e sacerdote. Ele era a única pessoa com que Deus falava ali naquele tempo. Quando você lê em 1 Samuel 3:1, lá fala que as visões eram raras, né? Então Deus fez infinitamente mais ali na vida de Ana. Então a nossa fé, a nossa oração, a nossa perseverança, a nossa súplica, o nosso clamor são determinantes neste processo. Ana, ela permaneceu indo ao templo, mesmo depois do milagre recebido. Muitos recebem um milagre de Deus e não volta nem para agradecer. Ou também depois se afasta da presença de Deus, não ora mais com tanta intensidade, não lê mais a palavra de Deus com tanta intensidade, né? A gente não pode se afastar de Deus depois de receber o nosso milagre, aprendemos isso também. E não devemos desistir dos sonhos que Deus coloca no nosso coração, dos sonhos que glorificam a Ele. Como uma vida glorifica a Deus? É Deus que dá vida, é Deus que tira a vida. Não devemos dar ouvidos também aos opositores. Eu também anotei isso, porque eu aprendi com a história de Ana. E devemos esperar sempre no Senhor. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Jeremias. Eu vou abrir aqui, Jeremias 29, 11 ao 14, que diz assim: Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Glória a Deus por essa palavra. É isso que Deus pensa a nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz para nos dar o fim que nós desejamos, que nós buscamos. Então, invocamos, buscamos, clamamos o nome do Senhor e Ele nos ouve e muda a nossa sorte. Vamos orar, vamos clamar, não vamos desistir do nosso milagre. Vamos usar essa dor para que a gente venha crescer na nossa intimidade com Deus, crescer na nossa busca, na nossa dependência a Deus. Chega de ficar se lamentando, chorando. Se for para chorar, chora diante da presença de Deus, chora aos pés do Senhor. Coloca diante dele. Todo dia você pode colocar diante dele a sua oração. Todo dia ele vai te trazer alívio, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, a cada manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes nós dormimos sim chorando, né? Nós tentantes dormimos chorando. As pessoas da nossa casa muitas vezes não veem a gente chorando triste, mas que venhamos chorar nos pés do Senhor, clamando a Ele, que Ele é o Senhor dos exércitos, que tem recursos infinitos para socorrer o seu povo. E se você crê no Senhor Jesus Cristo, entregou sua vida a Ele, crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você é filha de Deus, você pode clamar ao seu Pai, o seu Pai te ouve. Então é essa palavra que eu queria deixar para cada tentante, que nós possamos nos entregar totalmente e nos render a Ele totalmente. Ele nos ouve e assim como Ele fez na vida de Ana, Ele pode fazer nas nossas vidas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quero pedir a vocês que curta esse vídeo, aperta aí o joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguma tentante que precisa ouvir essa palavra e que você possa ter a sua fé renovada pela palavra de Deus. Toma posse dessa palavra e creia
que o mesmo Deus que fez o milagre na vida de Ana e tantas outras que nós estamos estudando aqui, é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida. Você é filha amada. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Um abraço, até o próximo vídeo.